Queria compartilhar uma palavra com vocês. E o Senhor tem colocado no nosso coração. E é importante que esse tempo é um tempo que Deus está avivando a igreja. Quantos creem que o avivamento de Deus está chegando aqui? Porque a palavra diz que nos últimos dias Deus derramaria o Santo Espírito de uma forma copiosa na igreja. Iriam aumentar os problemas? Sim. Iriam aumentar as dificuldades, as tribulações, mas também vai haver um grande avivamento. Quantos querem fazer parte desse avivamento? Amém, queridos? E eu quero trazer uma mensagem, o título dessa mensagem é Um Espírito Excelente Brilhando Cada Vez Mais Forte. Você pode repetir? Um Espírito Excelente Brilhando. E esse tema saiu do versículo que eu gosto muito, que está em Isaías 61, que diz assim: levanta e resplandece, porque a glória do Senhor está sobre ti. Amém? Diz a pessoa que está do teu lado: a glória do Senhor está sobre ti. Mas você precisa levantar, meu irmão, e resplandecer. Diz aí, levanta e resplandece. Glória a Deus. E aí, como é que eu vou fazer para resplandecer? Como é que eu vou fazer para resplandecer a glória de Deus nesse tempo tão difícil, nesse tempo onde as coisas estão malucas, onde as coisas estão sem rumo, parece que dá a impressão que qualquer coisa vai acontecer em qualquer momento. Mas é um versículo que nos vai dar a chave para poder viver e resplandecer. Amém? E esse versículo se encontra em Filipenses 1, 27, que diz assim: não importa o que aconteça, aconteça o que aconteça. Olha o que ele diz: exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho do reino. Amém? Então, passe o que passe, aconteça o que aconteça, eu preciso exercer a cidadania de maneira digna do quê? Do evangelho de Cristo. Repita: evangelho de Cristo. E como é que é o evangelho? O evangelho, a palavra evangelho, ela tem origem grega, que significa literalmente boas novas. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos o evangelho, nós estamos ouvindo as boas novas de Deus. É uma mensagem que traz consigo a promessa de Deus, a esperança da salvação e a graça de Deus, porque a palavra diz que aquele que começou a boa obra há de completar nas nossas vidas. Amém? Então, para que eu possa resplandecer, é um processo. Deus vai completar, Deus vai trabalhando na vida de cada um de nós, na vida de cada um de vocês, de maneira pessoal. Ele ama a igreja, mas o trabalho de Deus é individual com cada um de nós. Amém? Glória a Deus. E agora, o que acontece? Em Provérbios 15, 30 diz assim: as boas novas fortalecem até os ossos. Significa que é de dentro para fora. Em Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e a ele não acrescenta dores, e não provoca sofrimento algum. Significa que quando Deus entra, a nossa vida é totalmente transformada. Vai ter problema, vai ter dificuldade, mas o que vai acontecer dentro de nós, o que vai acontecer dentro da gente, vai transformar a nossa perspectiva e a nossa visão de vida. Amém? Agora, queridos, apesar do evangelho trazer consigo essas promessas de vida abundante, de paz, muitos que ouvem o evangelho de Cristo enfrentam problemas, crises, desânimo. E, no entanto, é importante lembrar que as revelações de Deus, elas são sempre graduais. Deus vai revelando o seu plano de acordo com o que nós vamos tendo condição de receber. Ele não revela seu plano de uma só vez. Se fosse assim, ninguém ia querer. Se Deus já mostrasse as coisas todas de uma vez, então Ele vai revelando de acordo. Devemos também entender que nós devemos ter compaixão como igreja e compreensão com aqueles que ainda enfrentam dificuldades, para ajudá-los a crescer na fé, para que possam desfrutar plenamente do evangelho. Nós temos que criar no nosso meio, porque nós vamos chegar com dificuldades.
Nós vamos chegar com problemas, as pessoas vão chegar com situações, cada um na sua vida. E a igreja tem que ser esse ambiente, um ambiente de bondade, um ambiente de compaixão, e entender que cada um está em um estágio diferente no processo da caminhada. E esse processo, esse ambiente de compaixão, esse ambiente de poder nos ajudar uns aos outros, é que vai fazer com que a igreja seja vitoriosa e que você vai saber que você não está sozinho. Não importa como você chega, o importante é como você vai caminhar e aquilo que Deus vai fazer na nossa vida para nos ajudar a crescer. Jesus sempre dizia às pessoas que chegavam com a vida toda torta, cheias de pecado. Jesus recebia, abraçava e ele dizia assim: vá e não peques mais. Então começava um processo, e nós como igreja precisamos ter esse ambiente. Quantos querem criar esse ambiente de bondade, para não julgar, para não criticar, para poder ser a mão de Jesus na nossa vida, na vida dessas pessoas, para poder abraçar? Para que a pessoa sinta um ambiente onde ela possa abrir o coração. Amém? Quantos querem ter esse ambiente cada vez mais? E sabe, igreja, muitas vezes o que passa é que nós podemos estar tão fechados aos nossos próprios pensamentos, ideias, que deixamos passar a oportunidade de ouvir e ver aquilo que Deus tem para nos mostrar. Lá no livro do Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no versículo 12, ele nos alerta dizendo o seguinte: muitas vezes nós temos olhos, está em Ezequiel 12, 2. Ele diz que muitas vezes nós temos olhos para ver, mas não vemos. E temos ouvidos para ouvir, mas não ouvimos. E sabe por quê? Precisamos estar abertos. Quantos querem abrir o seu coração? Quantos querem abrir os seus ouvidos? Quantos querem abrir os olhos para ver o que Deus tem para a tua vida, o que tem Deus para entrar na nossa vida? E sabe, querido, permitindo que Ele entre nas nossas vidas e nos transforme como o reino de Deus, que diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Justiça significa modelo de Deus, o evangelho do reino. Paz significa que vai haver comunhão com Deus e com os demais. E alegria, porque quando eu tenho paz com Deus, quando eu sigo o modelo de Deus, eu vou sentir uma alegria sobrenatural na minha vida. Pode estar passando o que está passando, pode acontecer o que aconteça, mas eu vou ser alegre, porque a alegria vem do Senhor. Quantos querem essa alegria nessa manhã? Agora é interessante que durante a ceia, antes de Jesus ser traído, ele reuniu os seus discípulos. E ele pegou uma toalha e pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles o que é servir. E Pedro, nesse momento, tem uma reação, ele dá um salto e diz: Senhor, você não vai lavar os meus pés. Isso está em João 13, 6. E diz assim a palavra: chegou-se Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: não, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Amém? Ele não entendia naquele momento. Pedro não compreendeu totalmente a missão de Jesus na época. Mas, posteriormente, ele entendeu e recebeu revelação através dos processos de Deus na vida de Pedro. Onde ele teve que haver correção de rota. Onde teve que trabalhar o caráter. E sabe, queridos, isso significa que ele teve que aprender a deixar de lado suas próprias ideias, seus próprios preconceitos, abrir-se para a verdade de Deus na vida dele. E esse exemplo é tremendo, porque Pedro passou por muitos processos. Mas olha um dos processos, quando começou Pedro a ser processado para se tornar o apóstolo Pedro. Olha o que aconteceu para ele passar por esse processo. Em Lucas 22, 31, diz assim: Simão, Simão, Jesus dizendo, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Quando ele está falando com Pedro, ele já incluiu o grupo de 12. Disse: Pedro, você e os seus amigos, Satanás conseguiu licença para o quê? Por vocês
Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte a fé. E quando você voltar, quando você se converter, anime os seus irmãos. Aleluia. Aqui eu aprendo várias coisas. Primeiro, que o diabo teve que pedir licença para peneirar Pedro. Segunda coisa é que Jesus não disse, olha, não vai fazer isso com ele. Mas Jesus disse, eu vou orar, Pedro, para que a tua fé não falte, para que você seja fortalecido e você aprenda aquilo que você precisa aprender. E por último, o que me chama a atenção nesse processo é que Pedro caminhava com Jesus há 3 anos. E Jesus está dizendo, quando você se converter, como assim? Quando você se converter, quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Que tremendo, porque o processo de Deus, muitas vezes, a pessoa está na igreja, vem anos na igreja, mas você sabe que tem muitas igrejas, que muitas pessoas vão a igrejas, mas não são convertidas. Você sabe que tem muitos jovens que vão às igrejas, mas nunca tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Muitas pessoas estão simpatizantes do Evangelho. É muito gostoso você vir numa igreja onde as pessoas são amorosas, onde você tem um ambiente, onde você recebe uma palavra. Isso é muito gostoso, mas não é o que vai transformar a nossa vida, porque a conversão é quando você chega naquele dia e você disse, até aqui eu controlei, eu estive no centro da minha vida, mas agora Jesus reina, entra no centro da minha vida, eu quero entregar tudo, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu não quero mais viver como eu vivia antes. E existe uma mudança de mentalidade, existe uma mudança de vida, e a pessoa já não é mais a mesma, como diz aquele versículo, em Cristo eu sou nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E é isso que é uma conversão, é o arrependimento, é quando eu tenho. E se você que nos assiste, se ainda não teve essa experiência, se você ainda não lembra qual foi o dia que eu decidi entregar tudo para Jesus, quando foi que eu reconheci que eu precisava me arrepender, o que foi que aconteceu? Então você precisa examinar o seu coração e saber se realmente você se converteu. Por quê? Porque Jesus ama a todos, e Ele quer que todos se convertam e todos sejam salvos. Ele não quer que ninguém se perda, amém? E nós precisamos ajudar como igreja a ressuscitar mortos. O que significa ressuscitar mortos? É levar pessoas a Cristo para que elas se convertam verdadeiramente. Amém? E eu quero deixar essa palavra. Agora, eu não quero sair do tema. Ele falou assim, Pedro, você vai ser peneirado. Satanás conseguiu licença e vai peneirar. O que é peneirar? Passar na peneira é um processo que era feito naquela época com o trigo, cuja finalidade era separar o joio e todas as impurezas e deixar o grão limpo e útil para diferentes usos. Eles separavam e o trigo era amassado e aí virava pão, alimento e outras utilidades. Se você amassar o joio junto com o trigo, o joio, quando ele é amassado, ele vira veneno. Então, o problema é que eu tenho que decidir, ou eu sou trigo ou eu sou joio. Se eu sou amassado pelo Senhor, se eu sou processado por Ele, e eu começo a ficar com raiva de tudo e de todos, então eu preciso tirar esse veneno e eu tenho que me tornar trigo, para quando eu for amassado, eu poder ser alimento, eu poder ser uma bênção. Entende? Então nós temos que entender, tirar toda a amargura, porque muitas vezes a pessoa começa a passar por processo, mas se magoa com Deus, se magoa com a igreja, se sente culpado porque pensa que está em pecado. E não é nada disso, são processos de Deus com cada um de nós. Deus te ama, fala para a pessoa que está do teu lado, Deus te ama. Agora, o joio é isso, quer dizer, peneirar o trigo significa isso. Agora, o que significa colocar à prova? Colocar à prova traz em si o sentido de testar a nossa fidelidade, atestar a fidelidade de alguém, o seu verdadeiro valor. O pastor André falou muito bem sobre isso, sobre a fidelidade daqueles
irmãos, daqueles amigos, Daniel e seus 3 amigos, a fidelidade deles a Deus, em meio a um povo corrupto, um povo ímpio, eles ali foram fiéis a Deus. E essa fidelidade Deus vai querer testar em nós. Isso é que significa colocar à prova. O que Pedro e os discípulos iriam passar era o teste da sua fidelidade a Deus. E sabe, queridos, a prova é dura, mas ela é necessária. Pode ser dolorosa, mas é gloriosa. A prova vai nos levar a entender o que é ser fiel a Deus. Pode doer, pode ser dolorida, mas vai ser gloriosa e é necessária para que eu possa entender o que Deus quer fazer na minha vida. Amém, igreja? E esse teste não é para fracos de coração, mas para aqueles que buscam a verdade. Quantos querem buscar a verdade? Por isso que lá nos evangelhos diz que o reino dos céus é tomado por esforço, é tomado por violento, e os violentos se apoderam dele. Significa que eu tenho que ter o meu coração desejoso, querendo mais de Deus, buscando mais a presença de Deus. Estou sendo processado, estou passando por prova, mas eu vou passando a prova dando glória a Deus, porque eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. E isso que importa. Isso que vai agradar a Deus. Fidelidade a Deus é uma prova crucial que vai determinar a vida eterna ou a iniquidade. Vai determinar o teu futuro. Pequenas atitudes hoje, decisões hoje, vão levar a Deus a tomar uma decisão, quando Ele diz lá no livro de Joel, multidões e multidões no vale da decisão. Eis que o dia do Senhor está próximo. Nesse dia, Deus vai separar do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo aqueles que são cabras ou cabritos, que significa aqueles que vivem na iniquidade. E eu quero dizer que você, em nome de Jesus, vai estar do lado direito de Deus. E nós vamos ser separados, mas eu preciso entender que essa decisão de Deus vai determinar aquilo que eu faço hoje, as decisões que eu tomo hoje, como eu vivo hoje diante de Deus. E eu quero dizer que Deus te ama. E Ele quer separar naquele dia aqueles que estão do lado direito e dizer, amados meus, entrem no reino eterno do seu Pai. Venham agora para o banquete preparado, a vida eterna. Mas ai daqueles que estiverem do lado esquerdo, que viveram uma vida de infidelidade e de iniquidade. Aqueles vão ser lançados no lago de enxofre, onde diz que a palavra que o fogo nunca apaga. E vai haver ranger de dentes e tormento. Em nome de Jesus, eu quero declarar que todos vão ser salvos e que ninguém vai se perder. E vai haver uma grande colheita de alma nesse momento, em nome de Jesus. Sabe, queridos, quando muitas vezes nós recitamos em nossas canções a seguinte frase, Senhor, guia minha vida. Tu és o oleiro e eu sou o barro. Faz comigo o que quiseres. Quebra o vaso, faz um vaso novo, despedaça esse odre velho, e a gente canta com muita alegria. E essa expressão que muitos de nós proferimos com os nossos lábios, parece muito bonita e poética. Lindo. Quebra o vaso, Senhor. Mexe com a minha estrutura, entra na minha casa. No entanto, infelizmente, quando chega na segunda-feira, retornamos para o nosso dia seguinte, rotina do trabalho, as tarefas domésticas, e aí nos sentimos desanimados, com pouco desejo de orar, pouco desejo de ler a Bíblia. Muitas vezes não queremos nem participar de nenhuma reunião da igreja. Sabe, queridos, mas eu quero te dizer que mesmo assim, é importante lembrar que nós somos amados por Deus e que Ele quer estar sempre conosco, chamando a atenção, abrindo os braços para receber cada um de nós em nome de Jesus, nos ajudando a superar esses momentos difíceis e nos guiando em seu propósito. Deus nunca desiste de você. Deus nunca desiste de nós. Ele sempre está aí para nos ajudar, criando situações, circunstâncias para trabalhar a nossa vida. Acender o nosso... Quantos querem que seu coração queime de paixão pelo Senhor? Sabe, igreja, durante essa jornada, Deus utilizará todos os instrumentos necessários para moldar nosso caráter e nos tornar semelhantes a Jesus. Porque disse em Romanos 8:29, o qual Ele predestinou.
vocês antes da fundação do mundo, para serem a imagem do seu Filho primogênito. Amém? Entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, mas você foi predestinado para ser igual a Jesus. Amém? Esse é o propósito eterno de Deus, uma grande família de muitos filhos, o quê? Semelhantes a Jesus. Isso é o que vai nos levar. Então, se Ele predestinou para que a gente seja a imagem de Jesus, Ele nos vai processar para que a gente pareça com Jesus. Quantos querem parecer mais com Jesus? E sabe, queridos, eu não sei, muitos evangelhos são pregados, e muitos creram que o alvo de Deus nessa vida é fazer você feliz, rico, saudável, sem problema e viver o melhor da sua vida. Eu não quero te desanimar, não quero ser um profeta do caos, mas isso não é o evangelho do reino. Isso é um evangelho que se diz aí, uma teologia da prosperidade. Vai dar tudo bem, você vai ser rico, vai ser poderoso, vai ser famoso, vai dar tudo certo. E não é isso o evangelho. Sabe, queridos, o evangelho é que Deus vai quebrar o vaso para fazer um vaso novo. Deus vai tirar o odre velho para poder derramar o vinho novo. Deus vai transformar a nossa vida, tirar esse homem exterior, para que o homem interior se renove de glória em glória e possa chegar na eternidade dizendo glória a Deus, eu cheguei, eu estou aqui, porque é isso que Deus quer fazer em nós, transformar, tirar essa casca velha desse homem exterior que se corrompe, mas o interior se renova a cada dia para a glória de Deus, e você está sendo renovado, Deus está trabalhando em você, quem sabe você está até com os joelhos trópidos, meio manco, sofrendo, passando por luta, mas eu quero te dizer que por dentro você está sendo renovado a cada dia, e Deus vai te levar de glória em glória, de fé em fé. Esse que é o propósito. E sabe, queridos, tem um exemplo que me chamou a atenção, que o apóstolo Paulo, ele é um homem que, grande parte do Novo Testamento, ele que escreveu. Mas eu fui ver a história dele, e Paulo passou por muito perrengue, muito problema. Paulo foi apedrejado, e naquela época você sabe que os caras sabiam apedrejar com força. Eles eram especialistas em apedrejar, eles não eram para fazer a pedrinha, não, era para matar. E diz que Paulo foi apedrejado, o corpo dele foi tirado da cidade, jogado no deserto, porque eles viam, porque os caras sabiam quando o cara morria com apedrejado. Eles não eram... Sofreu naufrágios, foi preso. Interessante que Paulo diz, em 2 Coríntios, que ele aprendeu a confiar em Deus através dos problemas, das tribulações que ele sofreu. Olha o que diz em 2 Coríntios 1, de 8 a 9. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. Mas, olha o resultado. Crise, problema que não tinha solução, não tinha como escapar do problema. Olha o resultado, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar em quem? Somente em Deus que ressuscita os mortos, amém? Somente em Deus que ressuscita os mortos, que chama a existência as coisas que não são como se fossem, é nesse Deus que você precisa confiar. Pode estar feia a situação, pode estar uma crise que dizem para você, não tem solução, mas eu quero que dizer que para Deus sim tem solução. Para Ele não existe problema, pode estar morto, pode estar enterrado, Deus ressuscita e faz viver novamente, porque Ele é um Deus que faz nova todas as coisas. E Paulo entendeu isso, ele falou, se eu morrer, eu não sei, a Bíblia não fala, mas Paulo disse que ele visitou o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis que ele não podia nem descrever. Eu desconfio que Paulo, nessa vez que apedrejaram ele morreu e Deus ressuscitou ele. Porque ele disse aqui, eu sei que um Deus que ressuscita os mortos, ele não fala, mas eu creio que ele foi lá, Deus falou, Paulo, volta aí porque eu tenho mais coisa para você fazer. E os discípulos estavam ali orando e disse que Paulo despertou, uau, um milagre de Deus.
E aí eu quero dizer para você que o que Deus tem para a tua vida é muito mais. Mas Ele quer que você confie nele e aprenda a confiar em Deus cada vez mais. Amém? Quantos querem confiar mais em Deus? Então, queridos, existe uma diferença entre provações e disciplina. Para você entender, as provações são permitidas por Deus para examinar em que nível de fé e amor e maturidade nós estamos. Elas nos exortam a continuar avançando, crescendo e fortalecendo a nossa confiança e transformando o nosso caráter. Isso é a prova, as aflições. Agora, a disciplina é diferente. A disciplina de Deus serve para fazer a mim e você enxergar os nossos erros e nos desviar dos maus caminhos, deixando o pecado, abandonando o pecado e podendo nos arrepender para manter o caminho correto e crescer na fé e devoção a Deus. Por isso que lá em Hebreus disse, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando para quem? Jesus. Diga, Jesus, autor e consumador da fé. É aí que Deus quer. E a disciplina serve para isso. Então eu tenho que entender se eu estou sendo disciplinado ou se eu estou sendo provado. Mas tudo vai cooperar para o bem. Quantos sabem disso? Tudo vai cooperar para o bem. Amém? Deus trabalha o nosso caráter para nos transformar à imagem do seu Filho. Deus aprofunda a nossa fé quando nós somos provados, para que a gente possa crer e confiar mais nele. Quando Deus nos disciplina, Ele nos liberta do mundanismo, do pecado, nos ajudando a valorizar o que verdadeiramente é importante nessa vida. Porque muitas vezes a gente se confunde e começamos a valorizar o que não é importante, o que é passageiro, e esquecemos que há algo eterno sendo preparado para você. Há algo eterno que Deus está preparando para você. E Deus nos guia no evangelho verdadeiro, que vai além das meras práticas religiosas. E aí, queridos, por que a religião é tão procurada? Por que as pessoas amam tanto religião? Por que existe as pessoas estão tão interessadas em buscar a religião? Porque a religião, ela se baseia na necessidade humana, na urgência pessoal e nos desejos individuais. Então a pessoa vai buscar porque ela quer receber algo de Deus. E o evangelho é quando eu reconheço que eu não estou aqui para receber algo, mas para entregar a minha vida. E como consequência, quando eu busco o rosto de Deus, Deus me abençoa. Amém? Diz para a pessoa que está do teu lado, Deus quer te abençoar. Mas você precisa buscar o seu rosto. E sabe, queridos, eu preciso cuidar da minha vida interior, do meu coração. Por quê? Porque quando eu não cuido da minha vida interior, do meu coração, eu não vou poder cuidar do meu casamento, eu não vou poder cuidar da minha família, eu não vou poder cuidar das minhas finanças. Se nós não cuidamos do nosso coração e nos limpando o coração, eu posso acabar infectado. E esse é o grande problema. O problema de estar infectado. E quando eu estou infectado, eu já não reconheço a minha culpa. E quando eu não reconheço a minha culpa, eu me torno um caçador de culpados. Eu começo a querer culpar todos e a tudo, porque eu não consigo reconhecer a minha culpa. Então eu preciso olhar o meu coração, buscar dentro de mim e estar olhando sempre para dentro. Eu olho para fora, mas eu tenho que estar olhando para dentro. Diante do trono de Deus, existem 4 seres viventes, que são os guardiões, querubins protetores. E diz a Bíblia que eles têm olhos por todos os lados, mas também eles têm olhos para dentro. E aí quando você vai ver o que significa olhar para dentro, significa que nós precisamos, nessa caminhada, estar olhando para dentro de nós, para tirar qualquer problema de estar infectado, para não ter raiz de amargura, porque a raiz de amargura, além dela infectar, ela infecta outras pessoas. Então eu tenho que vigiar o meu coração e dizer, Senhor, limpa meu coração. Cria em mim um coração puro, como o salmista disse. Vê se é em mim alguma coisa que te é ofensivo. Expurga dos meus erros ocultos e limpa o meu coração, porque eu quero te agradar. Quantos querem agradar o Senhor? Então, queridos, esse é o processo. Mas como isso vai acontecer na minha vida e na tua vida? De que maneira todo esse processo que Deus vai fazer, vai nos processar, vai nos tratar, Ele vai trabalhar dessa maneira.
E é interessante porque tem um exemplo muito interessante que eu vi na vida de Jó. Quantos conheceram, sabe, a vida de Jó? Jó, o Satanás pediu licença para peneirar Jó. E Deus disse assim, você pode tocar, mas não toque na vida de Jó. Não o mate. E você sabe o que aconteceu com Jó? Jó perdeu tudo. Jó perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu tudo que ele tinha. E olha o que Jó disse em Jó 5,17. Olha o que ele fala. Eis, quão abençoado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezeis, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso. Aí, Jó passa pelo processo, Deus restitui o dobro, mas Jó não fala nada disso. Jó não fala nada que ele foi restituído, ele não está nem aí. Olha o que ele fala, o milagre e o que Jó aprendeu nesse processo de ser peneirado, de passar pelas aflições. Ele diz assim em Jó 42,5, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Vamos repetir junto esse versículo. Eu quero que você fale com toda a força que você tiver, desejando para a sua vida ter esse encontro com o Senhor. Vamos juntos. 1, 2, 3. Antes eu te conhecia de ouvir falar, não me importa, tudo bem, o Senhor me abençoou. Mas o que importa para mim é que hoje eu te conheço, Senhor. Através dessa aflição, através dessa prova, eu conheço a Deus. Você o conhece? Você conhece ao Senhor? Ou você só o conhece de ouvir falar? E eu quero te dizer que Deus está preparado, ansioso para que você o conheça verdadeiramente. Ele quer que nesse momento a igreja o conheça verdadeiramente como ele é revelado na palavra, para que eu possa ter experiências pessoais com esse Deus. Quantos querem ter experiências pessoais com ele? E eu quero entrar na conclusão dessa mensagem. E eu quero dizer para você o seguinte, como que esse processo vai acontecer na sua vida, na minha vida e na vida da igreja. Como que nós vamos poder nos ajudar nesse momento, onde a gente sabe que vão vir lutas e dificuldades? Como? Então, isso se encontra em Provérbios 4,18, que diz assim, mas o caminho por onde seguem os que vivem na justiça de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Amém? Cada dia mais. Esse é o processo, como a luz da aurora. Nasce pela manhã e vai ficando cada vez mais forte e mais forte. Foi daí que saiu o título da mensagem, brilhando cada vez mais forte. Quantos querem brilhar cada vez mais forte? E isso, o que Deus quer fazer conosco. Então, de maneira prática, eu quero trazer 4 pontos bem diretos e objetivos para que você saia com alguma coisa hoje daqui. A primeira coisa que necessita acontecer é que precisa haver menos de mim e mais de Jesus. Diz para a pessoa que está do seu lado, precisa haver menos de você e mais de Jesus. Menos de mim e mais dele. Aleluia. Só que não é fácil. Sabe por quê? Olha o que o apóstolo João disse, o profeta João disse em 3,30, em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Significa, querida igreja, inverter a forma como naturalmente pensamos e agimos. Significa colocar Cristo no lugar onde normalmente nós estamos colocados. Qual é o lugar? Quem sabe? O centro, glória a Deus. Alguém falou, 2 pessoas falaram. Onde é o lugar onde a gente fica? No centro da nossa vida. Aí, aqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Mas na verdade, é aí que Deus tem que estar. É no centro da nossa vida. E o que é o centro da nossa vida? Por isso que Jesus disse, aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Agora as pessoas confundem, pensam que a cruz é para que você sofra. Não é para você sofrer. Sabe para que é a cruz? É para você morrer. Diz a pessoa que está do teu lado, segura a sua cruz, porque você precisa morrer.
Eu preciso morrer nessa cruz, não para me sofrer, mas é para mim morrer, porque aí quando eu entrego, quando eu morro, eu não sofro. E quando eu não morro, eu sofro, porque não é fácil, você vai lutar constantemente com a natureza humana, que é o desejo, é o sentimento, é as coisas que vão cada dia nos tentando nos afastar de Deus. Mas eu quero dizer que nós vamos nos acercar mais dele. E nós vamos pegar essa cruz e vamos morrer. E Jesus vai reinar na nossa vida. Jesus vai reinar na tua vida. E quem vai dirigir vai ser Jesus. Amém? Quantos querem que Jesus dirija a sua vida? Agora significa ter menos preocupação com a forma como os outros nos veem. A nossa aparência, se você está muito bonito ou bonita, tudo isso, mas preocupar com a forma como os outros veem Jesus em mim, em você. Como é que Jesus vê? Como é que as pessoas veem Jesus em você? Como é que eu ando? Aquele que diz que está nele deve andar como ele? Então isso vai trazer o quê? A presença de Deus. E as pessoas vão ver, não a mim, mas vão ver Jesus na minha vida. Quantos querem resplandecer mais a Jesus? A segunda coisa é que nesse processo, nós vamos contar com amigos leais para nos auxiliar nesse processo. Em Provérbios 27:6 diz assim: fiéis são as feridas do amigo, mas enganosos os beijos do inimigo. É fundamental você escolher com cuidado com quem vamos compartilhar os nossos desafios e confiarmos para que esses irmãos nos ajudem a crescer. Amigos leais, eles não sempre vão concordar com tudo, mas podem oferecer crítica, exortação construtiva para que a gente melhore e a gente cresça. E sabe, queridos, construir uma amizade leal, existe esforço e dedicação de ambas as partes. E nós estamos aí, eu creio que o pastor Estevam está preparando aí o discipulado 2.0, onde nós vamos estar trabalhando no GS, nos discipulados, criar esse ambiente de ter mentores, pessoas que nos ajudem, onde a gente vai poder compartilhar. Cada pastor parece que vai pegar 4 líderes por cada vez, e a gente vai fazer um tempo com cada um deles. São ideias que nós estamos aí elaborando para esse novo tempo, para reavivar esse momento, para estar junto, para poder nos ajudar, principalmente em esse momento onde as coisas vão começar a acontecer, nós vamos precisar muito um do outro. E a Bíblia diz, ai daquele que está só. Eu não quero estar sozinho, não sei você. Quem quer que está sozinho? 2 pessoas disseram amém. Agora, quem aqui não quer estar sozinho? Quem não quer? Amém. Glória a Deus. Então eu preciso o quê? Eu preciso entender, buscar e poder fazer. Sabe, queridos, eu preciso de amigos que exortem. Que o nível... É importante lembrar que a disciplina, a correção, a exortação é o mais alto nível de amor para um discípulo. Quando eu tenho uma pessoa que exorta, que vem disciplinar, que vem corrigir, é porque ela me ama. Agora, para o imaturo, o mais alto nível de amor é apenas abraços e beijinhos. Se você tem uma pessoa que só vive elogiando você, te abraçando e te beijando, cuidado. Porque nesse momento, você pode estar correndo um grande risco de desviar por um caminho que o Senhor não quer. Em Provérbios 27:5 diz assim: é melhor ser francamente repreendido do que ser amado em segredo. É mais confiável é o amigo que fere do que o inimigo que o quê? Beija. E nós precisamos de pessoas que nos exortem. A palavra em Provérbios 18:17 diz assim: o justo parece o primeiro a defender a sua causa, até que outro venha e o examine. A palavra aqui, exortar, no grego é parakaleo, que é a mesma palavra usada para o Espírito Santo, que é originalmente usada para construir uma arquibancada do lado das plantas trepadeiras, um elevador dando direção para chamar para o lado, para corrigir, para dar instrução e encorajar. Quantos querem ter pessoas que te exortem? Isso vai te encorajar
a levantar e a viver o reino de Deus, o evangelho do Senhor. Amém? Vai poder viver o evangelho do reino de Deus. Agora, nós precisamos também lembrar constantemente, isso é o terceiro ponto, que lembrando do propósito para qual você foi criado. E isso te vai ajudar e me vai ajudar a ter uma alegria sobrenatural. E o propósito é assim, em Efésios 1:6, Deus fez isso para trazer glória a si mesmo, por causa da sua maravilhosa graça, que Ele nos deu gratuitamente, essa graça no seu Filho amado. Amém? Glória a Deus, você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para honrar, amar e servir esse Deus Todo-Poderoso. Ele te criou para que você dê glória a Ele. Quantos querem glorificar o Senhor com a sua vida? É para isso que você foi criado. E ao mantermos essa perspectiva de que tudo que Deus nos criou foi para a sua glória, nosso vai trazer o selo do Espírito Santo em nossas vidas. Quero chamar o Ministério de Louvor. E eu quero dizer para você o seguinte, queridos. O selo do Espírito Santo, a alegria que o Espírito Santo traz. Em Efésios 1:13 diz assim: por meio de Cristo vocês também receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo que Ele prometeu. Vocês o receberam quando ouviram a mensagem verdadeira. Isso é, o Evangelho, as boas novas a respeito da sua salvação, àqueles que creem em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho do Reino. Evangelho que traz graça, traz salvação, mas traz compromisso, traz fidelidade e amor a Deus. Amém? E esse selo é a marca que Deus colocou em cada um de nós, para poder honrar a Ele, em nome de Jesus. E por último, eu quero dizer para você, que eu e você somos corpo de Cristo, cuidando um dos outros como família. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, você não está sozinha. Eu não estou sozinha. E esse corpo é cuidado uns pelos outros. Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos, as irmãs cuidando das irmãs. E nós cuidando e nos amando, trazendo esse ambiente onde a gente possa viver o vida com vida, onde a sua dor é minha dor, onde a sua bênção é minha bênção, onde a gente possa compartilhar e nos ajudar. Porque todos nós vamos passar por momentos difíceis. Todos nós em algum momento vamos ser peneirados, vamos passar por aflições. Todos nós vamos passar por essas situações. Mas isso não nos vai derrotar, isso não nos vai morrer, não vai nos matar, vai nos levantar e vai nos levar para viver o verdadeiro Evangelho nesse momento. Deus quer uma igreja viva, uma igreja apaixonada por Ele. Como Ele fez com esses discípulos apóstolos, que foram os primeiros, com os homens que estão na palavra, que passaram tantas coisas, mas nunca desistiram. Andavam pelos desertos errantes, homens que foram perseguidos, maltratados, mas homens e mulheres que amavam a Deus com todo o coração. E olhavam por uma pátria maior, uma pátria eterna, que é a pátria celestial, a qual Deus tem preparado para cada um de nós. E quando nós colocamos os nossos olhos na eternidade, no reino de Deus, essas coisas aqui, tudo bem, vão passar, mas nós vamos viver eternamente. Você vai viver eternamente. E a igreja é esse lugar. Da mesma maneira, quando Jesus ressuscitou Lázaro. E Lázaro saiu todo atado, todo enfaixado. E ele disse, tirem as faixas de Lázaro. Jesus não foi lá, tirou, ele pediu para a igreja ser esse lugar de bênção, ajudar a tirar as ataduras, a tirar as faixas, aquilo que nos impede de conquistar, de avançar. E Deus quer usar a mim, quer usar você, para ser esses que vão curar feridas, tirar faixas, arrancar ataduras, quebrar cadeias e levar um povo santo, levar o maior número de pessoas para o céu conosco em nome de Jesus. Deus quer te usar para isso. Talvez você esteja ferido, talvez você esteja cansado, talvez você esteja passando por problemas, mas eu quero dizer que Deus te ama e Ele vai fazer que tudo coopere para o teu bem,
para o nosso bem. Em Eclesiastes 4:9 diz assim: 2 vale mais que 1, porque obtém mais frutos o seu esforço. Se caírem, um levanta o outro. Ai daquele que cai e não tem ninguém para o levantar. Em Efésios 2:19, portanto vocês não são mais estrangeiros nem estranhos, mas agora são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Vocês são família de Deus. Vamos nos colocar de pé. Pode ir colocando aí um fundo aí com esse violão tão ungido aí, pastor. Amém. Chamei ele até de pastor aí, tá vendo? Já estou profetizando aqui na vida dele, o Samuel aí. Sabe, queridos, é importante lembrar que muitas vezes nós precisamos passar por processos dolorosos para alcançarmos justiça que desejamos na nossa vida, para brilhar cada vez mais forte. Não estou dizendo que você tem que ficar procurando problema. Não, nós já temos problemas demais hoje em dia. Talvez você passe por problemas, dificuldades nesse momento, na sua família, com você mesmo. No entanto, nós devemos entender que não temer esses desafios, e sim abraçá-los com coragem, com um coração disposto a sair aprovado do outro lado. Quando enfrentamos essas situações com fé, com perseverança, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e que os frutos de justiça serão colhidos no tempo certo. Você vai colher frutos da tua fidelidade, você vai colher frutos e Deus vai se agradar de você. Deus vai levantar você e você vai ser honrado, porque a palavra diz que aquele que se humilha diante de Deus, aquele que reconhece, aquele que busca, será exaltado. Deus tem uma promessa para a tua vida, para a nossa vida. Não endureça o seu coração, mas busque entender e perguntar: Senhor, o que eu preciso aprender? Ensina-me, Senhor. Encha na minha vida, mexe com a minha vida. Portanto, que o nosso espírito continue a brilhar cada vez mais forte, buscando a excelência e glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu quero orar por você. Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. E eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, diante dos meus irmãos, diante da tua igreja, nós estamos aqui, que nós confiamos em Ti, Senhor. Eu sei que Tu eres o nosso refúgio e a nossa fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. E existem pessoas nessa manhã, Pai, que precisam receber revelação, direção, força. Vem enchendo com alegria de saber que o Senhor está no controle e que tudo vai cooperar para o bem. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço em nome de Jesus, como diz a Tua palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós cremos que o Senhor está trazendo salvação. Vai haver conversão verdadeira. Os nossos jovens vão se converter a Ti. Vai haver um avivamento no meio dos nossos jovens, Senhor. Homens e mulheres que ainda não se converteram vão poder se converter verdadeiramente. Pai, em nome de Jesus, traz o avivamento no nosso meio, Senhor. Perdoa toda reclamação, toda murmuração. Perdoa, Senhor, toda frieza, toda falta de tempo para buscar e conhecer mais. Nos perdoa, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que esse é o tempo que o Senhor preparou para a tua igreja. Aviva a tua obra no meio dos anos e faz conhecida na nossa geração. Em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão e queria que você orasse comigo, que eu vou repetisse comigo, declarando essa oração de todo o seu coração, dizendo assim: em nome de Jesus, eu declaro que em meio às dificuldades, eu coloco a minha vida, a minha confiança em Jesus, no Senhor, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Ele
nunca vai me separar. Eu sempre vou estar perto do seu amor. Ajuda-me a seguir firme, confiando plenamente na tua bondade, na tua fidelidade. E que a minha confiança possa ser um testemunho vivo do teu poder, do teu amor, da tua graça ao meu redor, para a minha família, para os meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado, diz assim: Deus te ama, confia nele, Ele não perdeu o controle e Ele vai te abençoar. Em nome de Jesus.